Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz de estar mais uma vez somando com esse espaço de esclarecimento, de diálogo e também de acolhimento. Nós estamos aí nos encaminhando para o fim do mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo. É um mês muito importante, que fala sobre a prevenção ao suicídio. E ao longo do mês, nós estamos fazendo aqui na página do Lemana, no Facebook, uma série de conversas a respeito, né, do assunto. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental LGBT+. Nós vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade e também suicídio. Temáticas pertinentes, né, não só no mês de setembro, mas nos outros meses do ano. Quem tiver interesse, e eu aconselho, né, pode pesquisar aqui mesmo na página as conversas que foram feitas anteriormente, e nós ainda teremos, se eu não me engano, acredito que mais uma conversa, estou olhando aqui no calendário, dentro dessa campanha do mês de setembro. Nós iniciamos, então, essa nossa transmissão dessa noite, pedindo para a espiritualidade que nos auxilie, né, nessa tarefa, para que nós possamos, todos juntos, construir um diálogo que traga esclarecimento para todos nós, consolo e também esperança, né? Eu peço que fiquem à vontade para deixar perguntas e também contribuições nos comentários. Eu vou estar sempre dando uma olhadinha. Eu acredito que esse seja um espaço realmente de dialogarmos, né, de troca. Então, são todas muito bem-vindas. Estou vendo aqui que nós já temos várias pessoas online. Boa noite a todos. Vamos, então, iniciar, né, a nossa fala de hoje. Quando a gente fala em suicídio, né, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Anualmente, são aproximadamente 1 milhão de casos de morte por suicídio no mundo todo. E cerca de 96%, né, então um número muito grande, desses casos, eles estão relacionados a transtornos mentais. Transtornos que não foram diagnosticados, que não foram tratados, ou foram tratados de forma inadequada e que poderiam, portanto, ter sido evitados, né? O Brasil é o país que mais registra transtornos de ansiedade. O brasileiro é campeão em ansiedade. E o Brasil também é o segundo colocado quando a gente fala de transtornos depressivos. No nosso país, são registrados, em média, 12 mil casos de morte por suicídio anualmente. São números que são alarmantes, né, e que a gente precisa ter conhecimento para entender a dimensão do que a gente está falando, né? Uma pesquisa que foi conduzida pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, né, afirma que 17% dos brasileiros, em algum momento da sua vida, pensaram em dar fim à própria vida. E desses 17%, 4,8% chegaram a elaborar um plano para tirar a própria vida. Se a gente parar para pensar que a população do Brasil hoje, em 2020, gira em torno de 209 milhões de habitantes, nós teríamos aí mais de 35 milhões de pessoas que já pensaram em tirar a própria vida e mais de 10 milhões de pessoas que chegaram a fazer planos de tirarem a própria vida. É um número muito grande de pessoas, né? É uma realidade muito triste que registra cada vez mais casos, e principalmente entre os mais jovens. O suicídio é hoje, também segundo a OMS,
a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É um cenário angustiante e que, quando a gente faz esse recorte da população LGBT+, e aqui eu me permito mais uma vez explicar a legenda, né? LGBT+, se refere a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e todos aqueles que não se identificam numa classificação heterocisnormativa, ou seja, todos aqueles que não vivenciam a heterossexualidade, ou seja, a atração sexual pelo sexo oposto, e também a cisgeneridade, ou seja, cisgeneridade, perdão, que é o sexo biológico, né, que é designado ao nascimento, né? Então, se você é cisgênero, você se identifica com aquele sexo que foi designado no seu nascimento. Então, todos aqueles que não se identificam nesse padrão de norma, né, se encaixam nessa legenda. O público LGBT+, a população LGBT+, tem 6 vezes mais chances de cometer o ato do suicídio, o que é muito triste. E esse risco, ele aumenta, vai para 21,5% a mais, quando esse indivíduo ele vive em um ambiente hostil à sua orientação sexual, ou seja, que diz respeito à sua afetividade, quando não heterossexual, né? Então voltada para o mesmo sexo ou para ambos os sexos, e identidade de gênero, quando você se identifica com outro gênero que não aquele que foi designado no seu nascimento. Então, quando a gente fala de uma forma geral sobre saúde mental, sobre sexualidade humana, quando a gente desmistifica mais precisamente a saúde mental e a sexualidade humana, abrindo espaços como esse nosso, de diálogo, de esclarecimento, nós estamos tanto prevenindo o suicídio, como também estamos promovendo qualidade de vida. E isso é muito importante. Então, nós estamos todos hoje aqui reunidos, buscando qualidade de vida. E é importante a gente frisar que, independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, independente da sua vivência enquanto espírito encarnado, nós estamos todos aqui juntos. Existe sim uma saída, existe sim uma solução, e eu espero que hoje a gente encontre algumas respostas, tá bom? Quando a gente fala, eu vou iniciar aí destacando, né? Quando a gente fala em desmistificar, nós estamos querendo dizer que tanto o campo da saúde mental quanto o campo da sexualidade humana ainda, quando a gente fala nesses campos, a gente está lidando com desconhecimento, a gente está lidando com um preconceito, e a melhor forma de combater isso é com conhecimento. E é por isso que a gente traz essas informações hoje, temos trazido ao longo desse mês nessa campanha muito legal que o Lemana está fazendo. Mas, afinal de contas, o que é saúde mental? Né? A gente tem ouvido muito falar na saúde mental. Muito se avançou nos últimos anos nessa conversa. Né? Antigamente, não se falava tanto das emoções humanas, e, na verdade, era até um sinal de fraqueza demonstrar as suas emoções. E hoje, a gente já tem um convite maior, uma abertura maior para falar dessas emoções. Então, o que é saúde mental? Vamos começar do básico. Né? Segundo a OMS, e aqui eu peço perdão para copiar, fazer uma colinha aqui para a gente não falar besteira, a saúde mental está relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências, aos desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza as suas ideias e emoções. Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Então, isso aqui, basicamente, para a OMS, significa saúde mental. Todos nós temos saúde mental, né? Saúde mental é uma vertente da nossa saúde física e emocional. E aí, o que acontece? Uma nova linha de pesquisa, que vem mais recente, sugere que a nossa saúde mental ela é impactada por alguns fatores. E eu acho muito interessante porque acho pertinente para a nossa conversa de hoje. Existem os fatores físicos, como, por exemplo, os que estão na química do nosso cérebro,
que pode variar e, por conta disso, apresentar uma série de diferentes cenários da saúde mental, de transtornos mentais, e também fatores ambientes, como, por exemplo, eventos estressores que a gente vivencia na nossa vida. Tudo isso influencia a nossa saúde mental, podendo gerar doenças como depressão, ansiedade, tantas outras, né? Por que eu destaco isso? Porque quando a gente fala de saúde LGBT+, quando a gente fala da saúde mental dessa população, e a gente fala justamente também dessa relação entre depressão, ansiedade e que pode levar ao suicídio, nós estamos falando justamente desses fatores ambientais, né? E o que acontece para provocar esses eventos estressores, né? Ainda existe muito desconhecimento e preconceito a respeito de orientação sexual e identidade de gênero. Para a gente ter uma ideia, ser homossexual ainda é crime em 70 países no mundo, né? Até 1985, no Brasil, a homossexualidade ou qualquer orientação que divergisse da heterossexualidade ou também identidade de gênero que se diferenciasse do cisgênero era considerado ainda um desvio, né? Somente em 2017 é que a Administração Pública Federal autorizou o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais. Então, nós estamos alcançando muitas mudanças, mas são muito recentes. E é por isso que momentos como esse são especiais, porque a gente tem a oportunidade de levar esclarecimento, né? Nós fizemos uma live aqui na página, no fim de junho, no dia 28, dia do orgulho LGBT+, em que nós falamos um pouquinho mais sobre a visão espírita dessas vivências, né? E nós vimos que o espírito não tem sexo e que nós encarnamos diversas vezes em experiências diferentes. E essas experiências diferentes que vão nos colocar em situações, em oportunidades diversas de aprendizado, de superações, envolvem também orientações sexuais e identidades de gêneros diversas. Enquanto cristãos, enquanto espíritas, né, nos cabe esse chamado, né, de respeitar o próximo, de amar o próximo como nós mesmos gostaríamos de sermos amados, respeitados, validados, né? Nós temos lá em Mateus, né, que fala que a nossa postura, não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, também seremos julgados. Então nós não sabemos, nós não estamos vivendo as experiências do próximo. Nós não podemos julgar, porque nós não sabemos os planos de Deus, nós não sabemos as entrelinhas das experiências do próximo, né? São experiências todas válidas, que vão trazer o espírito que ele necessita para a sua jornada evolutiva. Cabe a nós sermos irmãos em fraternidade universal, auxiliando esse irmão no que ele precisar. A homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, enfim, não quer dizer nada. O que nós temos que, enquanto espírito, focarmos é justamente na nossa postura enquanto indivíduos, né? Como nós pautamos os nossos sentimentos, as nossas ações com responsabilidade, seguindo o que nos ensinou Jesus Cristo. Então, enquanto espíritas, enquanto cristãos, essa é a nossa responsabilidade, né? Eu convido a todos que se interessarem para poder aprofundar um pouco mais seu conhecimento a respeito disso, que procurem essa palestra, tá? E aí, evoluindo dentro do que a gente está conversando aqui, o que acontece na vivência do espírito encarnado dentro dessa legenda LGBT+, né? Você tem essa série de fatores externos que acabam causando estresses e acabam causando transtornos por conta da desinformação e do preconceito, né? O Brasil é hoje o país que mais mata LGBTs. Então, você tem uma pressão externa de extermínio, você tem uma pressão de discriminação, que podem acabar se traduzindo fisicamente, psicologicamente, com esses distúrbios, porque a pessoa ela cresce num contexto em que ela se sente desamparada, em que ela se sente deslocada do padrão, né? E o ser humano ele foi feito
para pertencer, para estar com o outro. A partir do momento que a gente tem um contexto em que a pessoa é discriminada, em que ela é isolada, isso causa um efeito, né? Um efeito extremamente negativo. Nós vivemos em sociedade para vivermos com o diferente, para vivermos com as experiências do próximo, que também irão nos auxiliar, e para nos colocarmos para somar enquanto cristãos, né? Para fazer com o próximo o que nós gostaríamos que fizesse por nós também. Então, isso precisa ser destacado aqui, né? E aí, qual é o papel do espírita e da casa espírita? É o papel de acolhimento, é o papel de estender os braços, de desmistificar essa experiência, né? Como se a homossexualidade, muitos ainda trazem, como se fosse o resultado de um desequilíbrio das faculdades sexuais. Não, a gente não está patologizando a orientação sexual, é uma experiência como qualquer outra, diferente, válida para o aprendizado, né? Então, existe aí uma responsabilidade social com essa juventude que sofre discriminação e acaba sendo levada para quadros de depressão, de ansiedade, por conta dessa falta de ligação com o próximo, com esse encontro, com esse aconchego, né? E enquanto cristãos e espíritas, a gente tem que pensar nisso com mais carinho, e como a gente está atuando nas nossas redes de amizade, entre familiares, a gente está propagando essa palavra de Jesus, da empatia, né? Do amor ao próximo, algo que a gente precisa refletir sempre. E aí, é claro, em paralelo, nós temos também o que eu falei dos fatores físicos, como, por exemplo, a química do nosso cérebro, né? Isso aí a gente vê como um resultado, sim, de vivências espirituais que acabam se materializando na constituição do novo corpo físico ao reencarnar, né? Então, caminhando aqui na nossa discussão, o que o espiritismo fala sobre a saúde mental e o que ele nos auxilia, nos dá de ferramentas para a gente conseguir aprender a administrar a nossa saúde mental, né? Como eu falei, a gente tem nos últimos anos muitas conversas sobre as emoções humanas e a psiquiatria promoveu um grande avanço na pesquisa, mas a ciência terrena, ela ainda está atada ao seu entendimento dos limites do cérebro, né? A gente ainda tem aí barreiras do corpo material. O espiritismo, no entanto, né, a seu turno, ele vem a partir da revelação do mundo espiritual e das suas relações com o mundo corpóreo, desde o século XIX, lançando luz sobre temas variados, né? A gente pode encontrar, por exemplo, na Revista Espírita, alguns textos referentes a transtornos mentais. E ele também vai nos ajudar a entender a saúde mental, que já é um conceito mais moderno, né? Allan Kardec e os espíritos da codificação, eles nos apresentam um elemento chave para a gente entender o ser humano na sua essência, e que nós já falamos aqui anteriormente, que é justamente o espírito, né? O ser imortal, que possui um histórico de vida, que não vai se restringir à vida presente. Então, nós somos espíritos milenares, passamos por diversas experiências corpóreas, e nessas experiências, nessas vivências em diferentes corpos, em diferentes nacionalidades, etnias, orientações, nós vamos colecionando experiências, né? E aí, justamente através do que a gente chama da lei da reencarnação e também da lei de causa e efeito, Allan Kardec e os espíritos da codificação, eles nos apresentam essa questão das causas atuais e também das causas passadas das nossas aflições. Nós sofremos mais ou somos mais felizes de acordo com o que a gente vem construindo nessas nossas existências diversas, nas diversas moradas do Pai, mas hoje também, né? Joana de Ângeles tem uma fala muito assertiva no livro Conflitos Existenciais, que ela diz o seguinte, eu vou ler aqui o que ela fala. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Então, nós somos hoje, tanto no campo físico ou de saúde mental, de saúde como um todo,
resultado das nossas experiências anteriores, mas também das escolhas que a gente faz a cada minuto. Às vezes, no nosso dia a dia, na correria da nossa rotina, a gente pode não perceber isso de imediato, mas sim, nós temos essa responsabilização, né? E aí, o que isso inclui também, né? Isso também inclui as nossas relações. Não é somente a forma como a gente pensa, ou a gente sente dentro das nossas vivências, mas sim também o que a gente faz das nossas relações. Como diria o Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. E nós não podemos também desconsiderar o impacto de um processo obsessivo na saúde mental, né? O obsessor, ele acredita que vá com a sua má influência se vingar do ofensor que está ali encarnado, para se livrar um pouco dessa dor que ele carrega em busca dessa vingança, e aí você acaba estabelecendo um desarranjo emocional que pode ter funestos desdobramentos, levando até mesmo ao suicídio. Então, é uma responsabilidade muito grande do que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, né? E o que isso nos leva a pensar? Que nós construímos hoje, agora, nesse exato momento, a saúde mental que a gente quer amanhã, né? E nós não estamos sozinhos. O lado bom disso é que nós não estamos sozinhos, né? A doutrina espírita, ela vai nos equipar com as ferramentas que a gente precisa para nós seguirmos firmes nesse propósito de construção do nosso equilíbrio mental e do nosso equilíbrio espiritual, né? E por que não começar hoje esse projeto? Então, esse é o convite que eu faço a todos, né? E aí, qual vai ser o papel do espiritismo, né, nessa prevenção ao suicídio, que é a pauta que nós estamos falando durante esse mês de setembro, não só aqui na página do Lemana, mas como um todo, né? O trabalho do espiritismo, ele vem justamente na terapêutica espírita nos chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas é a resignação diante das vicissitudes da vida, né? E a segunda delas é o autoconhecimento. Eu vou me atentar a falar um pouquinho pormenorizadamente de cada uma delas, porque elas são muito importantes nesse nosso processo de nós recuperarmos a nossa saúde mental, tá? A primeira delas, como eu falei, é justamente a resignação diante das vicissitudes da vida. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item A felicidade não é deste mundo, olha só o que nós temos, né? Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Então, independente de quem seja, do mais pobre ao mais rico, do mais triste ao mais feliz, a todos nós, num planeta Terra de provas e expiações, temos a nossa parte de labor, de trabalho e de miséria, de sofrimento. O que isso significa? Significa dizer que a felicidade na Terra é uma coisa muito efêmera, né? Tão efêmera que o Evangelho segue dizendo que para aquele que não tem como guia a ponderação, o equilíbrio na sua atuação, no seu ser, no seu estar, que por um ano, um mês, uma semana inteira de satisfação completa, todo o resto da existência parece uma grande decepção, uma grande amargura, né? E isso toma proporções ainda mais nefastas quando a gente observa à nossa volta o tipo de vida que a gente vem levando, né? Com as redes sociais, a gente tem uma cultura de uma obrigação da felicidade que não é orgânica, né? A gente vê ali nas redes sociais uma versão editada da vida das pessoas. Mais uma vez, a gente não conhece com intimidade esse lado, esse cadinho de labor e de miséria de cada um. Nós não estamos livres, né, de passar por isso na nossa atual situação planetária, na nossa atual situação de desenvolvimento espiritual. E aí existe essa cobrança da felicidade artificial que pode levar muitas pessoas a quadros de transtorno mental por se cobrarem e não estar tão felizes como outras pessoas aparentam estar nas redes sociais. Então essa é uma crítica que a gente precisa fazer. Qual tem sido a nossa relação com as redes sociais, né? A gente anda se cobrando uma felicidade artificial porque a gente está vendo uma vida editada, e a gente percebe muitas vezes
que essa competição, ela acontece de maneiras muito simples, né? Por exemplo, nós vivemos aí um momento atípico, que é o da pandemia, né? E você percebe que depois de um primeiro momento de isolamento, em que as pessoas precisaram se recolher, em que houve essa quarentena, né? Logo em seguida, se a gente observasse as redes sociais, já existia uma cobrança e uma competição para ver quem estava melhor no isolamento. Quem estava aprendendo uma língua nova, quem estava praticando yoga, quem tinha começado a cuidar de planta. Ou seja, era até mesmo uma otimização de estar trancado em casa. Não existe espaço para o silêncio, para a reflexão, para a tristeza, que também faz parte da experiência, né? A gente ainda vive muito, a gente ainda depende muito dessa dualidade. A gente ainda precisa da tristeza para reconhecer a felicidade. Então a gente precisa entender esses momentos, dar espaço a esses momentos, sem achar também que nós somos os únicos, né? Essa experiência, ela é universal. Então é uma crítica que eu faço que a gente precisa parar para pensar, né? E aí, ainda no mesmo capítulo do Evangelho, ele nos fala que a calma e a resignação diante dessas vicissitudes, que são alcançadas na maneira de considerar a nossa vida terrestre, e também a confiança no futuro, né? Na justiça de Deus, nos planos de Deus, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo que tem contra a loucura ou qualquer transtorno mental, e também ao suicídio, né? Então a gente precisa entender que tudo existe dentro de um encadeamento, que Deus é infinitamente justo e bom, que sempre existe uma saída, e que as coisas existem por um motivo, e que nós não... nada nos acontece que nós não consigamos suportar e aprender com aquilo, né? Mas isso também não significa que nós precisemos suportar sozinhos, né? E aí a gente tem que o quê? Encarando as coisas desse mundo da maneira que o Espiritismo nos faz que a gente considere, né? O homem vai receber com indiferença, até mesmo com alegria, esses reveses e decepções, porque eles vão se traduzir de uma outra forma, eles vão se traduzir como uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de aprendizado. É claro que parece até loucura, né? Da pessoa receber, até mesmo com alegria, esses momentos de prova, como os que a gente está vivendo aí durante essa pandemia, que tem cobrado tanto emocionalmente, né? A gente até vê, enquanto eu me preparava para essa nossa conversa, eu vi várias matérias falando sobre o número de pessoas que começou a procurar ajuda psicológica durante essa pandemia, né? Mas é justamente isso, né? A gente acaba conquistando essa calma e essa resignação de que entende que é um passo de cada vez, né? Como a gente falou, nós somos espíritos milenares, então nós acabamos construindo hábitos, nós acabamos construindo padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, que não vão ser superados de uma hora para outra, mesmo que nós queiramos, né? Uma pessoa que fumou por 30 anos, não é porque ela decidiu parar de fumar hoje, que amanhã ela parou de fumar. Existe todo um trabalho, né? Uma vontade pessoal, uma dedicação, uma construção que vai demorar um tempo. Então, eu acho que o conceito que a gente tem que ter também é dessa paciência conosco mesmo, né? É esse autocuidado que a gente vai ver traduzido nessa próxima parte que a gente vai passar agora, que é justamente do autoconhecimento. A gente precisa ser mais paciente conosco, né? A gente não pode ser o primeiro algoz de quem nós somos, né? A gente tem que se acolher com carinho, a gente tem que entender que nós somos um projeto em progresso, a gente tem que ter paciência. Nada na natureza é de uma hora para outra. Nós temos estações que são cíclicas. Uma árvore, ela primeiro brota numa semente, ela cresce por centenas de anos, se fortalece, dá frutos, mas ela seca. Então, por que nós, que somos parte dessas leis, teríamos que ser diferente, né? Cabe a nós termos também esse carinho conosco, né? Eu acho que esse acolhimento começa muito em nós. E aí, entrando nessa parte do autoconhecimento, né, a gente traz essa busca constante da reforma íntima. Quem acompanha, quem é espírita ou acompanha com interesse
a doutrina espírita, houve bastante esse conceito da reforma íntima e a transformação pessoal, né? São meios muito eficazes da gente manter a nossa saúde psíquica, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta um meio prático para o ser humano se melhorar, Santo Agostinho, ele cita Sócrates. Ele fala assim: conhece-te a ti mesmo. E é engraçado porque a gente sempre acha que nós nos conhecemos, né? Eu sei bem quem eu sou assim, tem gente que fala eu sou assim, não vou mudar. Mas será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente conhece, a gente tem plena consciência de todo esse arcabouço de experiências que a gente tem ao longo de tantos milênios? É uma reflexão a se fazer, né? E aí Santo Agostinho fala o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, Santo Agostinho fazia esse exercício diário de se perguntar antes de dormir como havia sido o dia dele, né? Se ele tinha faltado com alguém, se ele tinha agido de uma forma infeliz, para que ele pudesse contabilizar isso e no dia seguinte se redimir, fazer melhor, observar as oportunidades dele, né? É realmente um trabalho, é um exercício, a gente precisa se colocar na postura de, né? E muitas vezes, principalmente hoje em dia, em que a nossa vida é voltada para tantas distrações, né? Onde a gente não tem um espaço para abstrair, tudo é preenchido pelo celular, ou por uma TV, ou por essa coisa de otimizar o tempo, muitas vezes a gente não tem esse momento para essa autorreflexão que é tão importante para o nosso desenvolvimento e para a higiene da nossa saúde mental, principalmente, né? Você pode se conhecer e mudar, né? E estar nessas escolhas e na sua própria consciência, essa habilidade de se melhorar, né? Apesar de ser um processo gradual, que vai tomar tempo, refletir sobre alguma coisa hoje já significa não precisar necessariamente errar isso amanhã, né? E tudo isso, eu repito, com paciência e autocuidado. Eu acho que essas palavras são chave: paciência e autocuidado. Entendendo quais são os seus desejos e os limites, né? Nem tudo que eu quero, eu posso. É pensar nisso. Então, essa proposta de renovação íntima, né, de transformação moral, da mudança dos nossos hábitos mentais, são ferramentas de prevenção que foram ditadas por Jesus Cristo, né, e que depois foram renovadas pelo Espiritismo. E estão sempre aí nos auxiliando, né, a fortalecer, os nossos pensamentos e desfazer processos obsessivos, né? Nós somos, a partir da nossa mudança de pensamento, mudança de atitudes, nós também servimos de instrumentos para os nossos obsessores da mudança, mostrando que é possível, né? Que nós estamos evoluindo, que nós estamos encaminhando para algo melhor, que nós estamos trabalhando com esforço na nossa renovação. E aí nós acabamos nos desfazendo também desses processos obsessivos, né? E quando a gente fala, de transtornos mentais, quando a gente fala de saúde, né, mental, é importante a gente entender também que para o tratamento desses quadros, sejam eles quais forem, é importante um tratamento casado, né? A gente está falando aqui da visão espírita, da contribuição espírita para o entendimento da saúde mental, para as manifestações da saúde mental, mas a gente não pode esquecer que o tratamento precisa ser casado. Então, se você se sente numa posição nesse momento em que você precisa ajuda, não há vergonha alguma nisso. Todos nós vivemos em sociedade para contribuirmos um com o outro na caminhada e na evolução de cada um. Então, procure um profissional da saúde. Ele vai te ajudar fisicamente, no que ele puder te ajudar, para você poder se restabelecer, seja equilibrando alguma substância química no seu corpo, que vai te dar uma sustentação melhor, mas procure também a casa espírita, que vai te ajudar espiritualmente. Uma coisa complementa a outra. A gente não deve excluir um processo ou outro, né? São benefícios que a gente não deve se privar de maneira alguma, tá bom? Eu deixo aqui essa recomendação, né? E aí a Casa Espírita está de portas abertas
para dialogar, para acolher, para a gente se conhecer, nessa jornada que não precisa ser uma jornada difícil, não precisa ser uma jornada que nos amedronte, pode ser uma jornada interessante, uma aventura muito, muito interessante, muito bacana, da gente olhar para dentro, se redescobrir, né, nesse esforço da nossa reforma íntima, que é tão importante. Só para a gente poder fazer um apanhado geral, porque eu entendo que são muitos conceitos, o que a gente trabalha aqui, então, né? A saúde mental, que todos nós temos, é uma vertente da nossa saúde, ela pode sofrer, né, influências de fatores internos, como, por exemplo, a química do nosso cérebro, quanto externos, que são aí, no caso, fatores como estressores de vida. Nós falamos aqui da saúde LGBT+, um recorte populacional, que tem 6 vezes a mais, né, de números de suicídio por conta dessa situação envolvida no preconceito, né? Falamos aqui que o espírito não condena nenhuma dessas vivências, o espírito não tem sexo, né? É uma vivência como qualquer outra, o espiritismo acolhe, e aí nós temos também esses fatores internos, nessa química do cérebro, como a gente falou, né? Que acabam sendo traduções da vivência do espírito, que se somatizam aí na sua estrutura física e acabam representando aí essas experiências e esses desafios para a experiência de cada um de nós. Nós temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de passar com vocês. Nós temos aqui o preconceito da própria família, o que pode acarretar aos nossos irmãos LGBT+. Quando a gente encarna no seio da família, a família é a primeira célula, né? Nossa primeira experiência, nosso ensaio social. Quando esse espírito, logo no início dessa experiência, ele já se vê em um ambiente hostil, em que ele é discriminado e em que ele sofre uma grande ameaça, do ponto de vista físico, psicológico, ele já começa a ter uma série de interferências no seu desenvolvimento emocional. Isso também pode se traduzir na sua composição física, né? Justamente o que a gente falou, depressão, ansiedade, por se sentir inseguro, por se sentir deslocado. E quando você, dentro da própria casa, acaba sofrendo preconceito e não é acolhido, o que isso pode acarretar, né? Você, logicamente, pensa, se dentro do meu próprio lar, entre os meus, aqueles com quem eu deveria contar, eu já sou discriminado, como será lá fora, né? A gente tem que entender que é no lar que tem que iniciar esse acolhimento. Então, muitas vezes a gente vê casos de pais que não fazem ideia como lidar com um filho que é homossexual, bissexual, transexual, que seja. Como eu vou fazer? Eu não tenho informação. Hoje a gente tem aí uma série de informações disponíveis na internet, a gente tem o Centro Espírita. Procure se informar, procure conhecer, para você também já educar o seu filho. Hoje em dia, por conta, a gente vive numa sociedade, como falei, heterocis normativa, a gente não estuda na escola com profundidade a realidade das orientações sexuais, das identidades de gênero. Então já se inicia a educação do seu filho, já conversa, se for um lar espírita, já começa a falar da perspectiva do espiritismo, que valida essa experiência, que o enxerga como uma pessoa de valor, com muitos potenciais. Então, essa transformação, esse acolhimento, ele precisa começar na célula da família, que é o início desse tecido social. Se cada família começar com essa mudança do acolhimento, do esclarecimento, imagina o desdobramento que a gente tem para a sociedade como um todo, né? Eu acho que essa é a última pergunta que a gente tinha, acho que era a única até agora. Eu não quero encerrar sem antes dizer uma mensagem de que não importa o que você esteja sentindo nesse momento, é importante validar, né? Eu vejo você, eu valido a sua experiência,
nós somos seres únicos, eu posso não saber, não conseguir sentir o que você está sentindo ou pensando nesse momento, mas seus pensamentos, seus sentimentos existem, são válidos e você não está sozinho, não precisa estar sozinho. Nós estamos aqui estendendo as mãos para você. O Espiritismo, a doutrina espírita, estende os seus braços, os seus ensinamentos, mostrando que nós temos diversas encarnações, que a morte não encerra a nossa experiência, que a cada dia nós temos uma oportunidade nova de nos superarmos, de aprendermos mais, de vivenciarmos novas experiências. Nós não sabemos tudo que nós podemos alcançar no dia de amanhã e não podemos nos privar disso, né? Então, procure ajuda, caso você sinta que necessita desse ombro amigo. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece um serviço que é online, um serviço de escuta, tanto via chat quanto também por telefone. Funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados, é de graça, tá? Se você quiser, basta ligar 188 ou então acessar o site, www.cvv.org.br. São mais de 120 pontos de atendimento em todo o Brasil. Então, fica aqui essa mensagem de esperança e eu espero ter tocado os corações e as mentes de todos e peço também para que compartilhem essa transmissão com seus amigos, seus familiares, para que a gente possa fazer essa mensagem chegar a muitos corações e consolar muitos corações, trazendo também esperança, que é primordial, esperança no futuro que Deus nos reserva, cheio de oportunidades para um recomeço. Então vamos iniciar hoje essa transformação que a gente gostaria de ver, né? Cada jornada, ela começa com um único passo. Então, fica aí o convite para nós darmos esse primeiro passo, né? Temos aqui uma outra pergunta. Como o indivíduo LGBT+, deve se portar diante dos preconceitos das pessoas, da sociedade, das religiões? Isso é muito importante, né? Nós, indivíduos LGBT+, temos a oportunidade não só de vivenciar, como também de sermos o exemplo da transformação que nós queremos ver. Então, nós devemos ter o diálogo sempre como a nossa principal ferramenta, né? Como eu falei, o conhecimento ele é muito importante, o esclarecimento muda as estruturas da sociedade. Então, quando a gente encontrar um ambiente hostil, que com muita amorosidade a gente consiga entrar com diálogo, com esclarecimento, desmistificando os preconceitos, para que a gente possa construir pontes, mostrando que a nossa vivência é tão válida contra qualquer outra vivência, que nós devemos amar os nossos irmãos, independente da sua situação, como gostaríamos de ser amados, construindo essa que é uma lei universal, esse que é um ensinamento cristão, independente de religião. Nós temos aqui também sobre o tratamento espiritual. Boa colocação, o tratamento espiritual também é um grande aliado no nosso tratamento da saúde mental. As casas espíritas oferecem esse tratamento e mesmo durante a pandemia, nós temos visto aí muitos centros conseguindo fazer online esse tipo de serviço. Então, é importante, nos ajuda a fortalecer as nossas energias espirituais, nos dando uma base mais sólida para a gente conseguir se reerguer. Então, é muito bom porque o tratamento ele inicia-se por uma triagem, então você tem um momento de conversa, em que você pode desabafar, você tem uma pessoa ali neutra, que não conhece a você, ou os seus familiares, ou o contexto em que você está, que você pode abrir o seu coração, a pessoa que vai te dar conselhos, então isso já inicia de uma forma muito positiva, e aí você tem, geralmente, um período de 3 semanas ouvindo palestras, então isso ajuda na sua higienização mental, trazendo mensagens positivas, trocando aqueles padrões de pensamento e de sentimento. Você tem os passes espirituais que vão ajudando na sua energização espiritual e que são grandes aliados também nessa procura desse reequilíbrio emocional. É algo diário, todos nós estamos sujeitos a isso, a gente precisa ficar atento, da mesma forma como a gente sente algo físico, a gente procura um médico, a gente precisa também considerar os sinais da nossa saúde mental. Então, fica aqui essa mensagem, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, que nós saímos daqui um pouco mais reconfortados, levando essas mensagens para onde quer que nós possamos ir, compartilhando essa mensagem
a todos, acho que cabe a todos, cada um de nós, essa prevenção ao suicídio, sendo ponte para conversar com os nossos irmãos em sofrimento. Muitas vezes a gente não sabe do sofrimento dos nossos irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, vão longe e nos auxiliam aí a estarmos mais juntos, né, enquanto sociedade, ao invés de querermos nos segregar. Acho que a gente tem muito mais a ganhar. Então, muito boa noite, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.